Jesus aqui. Aleluia, está feliz com o Senhor? Dá um belo sorriso aí, irmão que está ao lado aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem não adquiriu ainda os nossos livros ali, pode ter oportunidade hoje, no final dessa reunião. Nós temos alguns exemplares ali. O que souber não vai ficar aqui, nós vamos levar para Curitiba. A minha esposa deu testemunho ali de maneira maravilhosa. E no livro Poder Transformador do Perdão, você vai ter esse testemunho ali na íntegra. E também uma meditação sobre perdão. E lá no final tem um modelo de oração que você também pode estar usando. E vai abençoar muito a tua vida. O livro Libertação hoje ele tem sido muito revolucionário. Tem abençoado muitas pessoas, trazendo muita luz, muita revelação. Então não deixe de adquirir, que você vai ser muito abençoado. Vou pedir que seja colocado aqui as redes sociais. Se você ainda não está nos seguindo, por favor, nos siga e você vai ser muito edificado. Nós temos ali conteúdos extraordinários que vão abençoar a tua vida. Temos um pequeno livro digital ali chamado Vencendo o Narcisismo. E este é um problema tão sério na igreja nesses dias que nós preparamos esse material, ministramos em alguns lugares como seminário e temos colocado ali então de maneira gratuita. Se você vai lá no Instagram, lá na minha bio, tem um link, você vai clicar nesse link, vai te jogar para uma página onde você pode baixar esse livro em PDF e você pode ler lá no teu celular, ler no teu computador, no tablet, e nós desejamos sim que você seja extremamente abençoado. Amados, nós temos que estar bem sensíveis ao Espírito Santo. Diz a palavra em Provérbios que do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a resposta de boca. E eu já vim de Curitiba com o propósito de encerrar aqui o seminário, ministrando um assunto importante, a maldição da desonra aos pais. É uma palavra que tem ministrado de maneira profunda aos corações, em muitos lugares, e traz uma cura muito profunda, muito extraordinária. Mas, no entanto, nós, pregadores, muitas vezes somos limitados devido à questão do tempo. Eu tenho um voo marcado aí para 2h45, então aí por volta de meia-noite a gente tem que estar lá no aeroporto para fazer check-in. E se eu fosse ministrar esse tema, a gente levaria no mínimo aqui 1h30, de 1h30 a 2 horas só de ensino. E daí mais o tempo de ministração, de oração, que vai dentro de um tempo bem prolongado. Então, estou mudando aqui a rota hoje, creio que é uma direção do Espírito Santo, e vou ministrar algo aqui bem rápido, que vai dar base para um tempo de oração no final. Eu quero ter um tempo de oração aqui com a igreja, e essa oração vai ser um tempo verdadeiramente de ativação, para que o fogo do Espírito Santo, para que a unção do Senhor venha sobre você. E nessa noite você seja incendiado pelo Espírito Santo. Nós que militamos na obra do Senhor, precisamos ter uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Um ministro do Evangelho, ele tem que ser um ministro da labareda de fogo. Diga ao seu vizinho, você sabia que você precisa ser um ministro labareda de fogo? E nesta noite eu quero compartilhar acerca de um batismo que nós encontramos na Bíblia. E onde nós temos pregado tem sido algo revolucionário. Eu peguei esse assunto na África, num congresso de muitos pastores. E foi uma verdadeira revolução. Muitas pessoas sendo ativadas, pessoas recebendo dons, pessoas sendo incendiadas pelo fogo do Espírito Santo. E você vai abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Aqui nós temos uma experiência muito interessante. Já nos primeiros capítulos, você vai encontrar o seguinte:
capítulo 3 de Mateus. A palavra declara o seguinte, no versículo 11, vamos ler o 10 também. Uma declaração de João Batista, que ele diz assim: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. Aí declara no verso 11: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. E ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Amados, eu não sei de que transfundo denominacional você vem, como se deu a sua conversão. Quem sabe você se converteu numa igreja tradicional. Quem que veio aqui a Jesus numa igreja tradicional, numa igreja histórica, levante a mão. Algumas pessoas. E com certeza, o único batismo que você conheceu ali foi o batismo nas águas. Eu venho de uma denominação batista renovada. No entanto, antes dela se renovar, ela era uma igreja tradicional. E o único batismo que aqueles irmãos conheciam, que a liderança conhecia, era o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Porém, quando veio a experiência com o Espírito Santo, eles conheceram um pouquinho mais e ficaram conhecendo um segundo batismo, o batismo do Espírito Santo. E essa é a experiência do povo pentecostal, o pentecostal clássico, o neopentecostal. Ele conhece então dois batismos: o batismo nas águas para arrependimento e o batismo no Espírito Santo, que leva eles a receber dons. Porém, esse texto fala de um terceiro batismo aqui, onde há muita confusão no meio do povo de Deus. Porque João Batista diz assim, que viria depois dele Jesus, que era mais poderoso do que ele, o qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse "e" nos dá o entendimento de um outro batismo. E eu posso assegurar a vocês nessa noite, que o batismo com fogo, ou o batismo de fogo, não é o mesmo batismo com o Espírito Santo. Eu me converti em 1978, dia 12 de janeiro de 78. O Senhor me tirou das drogas, de uma vida marginalizada, tráfico de drogas, e foi uma obra muito rápida na minha vida. Com 6 meses eu já estava pregando nos retiros da Igreja Batista Renovada. Com 1 mês de conversão, fui maravilhosamente batizado no Espírito Santo. Lembro muito bem como se fosse hoje, num dia de sábado, à tarde. E veio uma experiência tão forte, o calor do Espírito sobre a minha vida. E no domingo, à noite, novo convertido, 1 mês, tive a primeira experiência de expulsar um demônio de alguém. Eu estava com 18 anos. Eu nem sabia as palavras para usar, para expulsar um espírito imundo em alguém. Só sei que falei algumas coisas. Tinha um outro irmão junto comigo, também que tinha sido alguém que mexia com drogas, se converteu. E nós então oramos por aquela pessoa endemoniada. E o Taibufu que se manifestou foi embora. E aquele homem ficou liberto. Pregamos Jesus para ele. Essa experiência se deu logo após o batismo com o Espírito Santo. Aí interessante, eu ia orar com pessoas, na hora da oração manifestava
demônio nas pessoas. Agora, eu era novo convertido, 1 mês. E quando o meu pastor, a liderança da igreja, tomaram conhecimento do que estava acontecendo, eles chegaram para mim e disseram: olha, você tem o dom de expulsar demônios. Aí eu fui saber que não existe dom de expulsar demônios. Existe autoridade no crente, em qualquer crente, para expulsar demônios. Verdade é que então, a partir daquele momento, a minha liderança me chamou. Nem existia em 78 a palavra intercessão. Na igreja tinha uma equipe de oração por libertação. E me colocaram naquela equipe. E disseram: já que você tem o dom de expulsar demônios, você tem um ministério de libertação. E você vai trabalhar numa equipe de libertação. E me colocaram numa equipe daquilo que eu chamo hoje de ovelhinhos e ovelhinhas. Porque eram pessoas idosas. Eu tinha 18 anos e ali eram pessoas com quase 80 anos, 65, 75. E eu fui trabalhar junto com eles. Eu era o mais novo ali da turma. Aí todas as situações que vinha de endemoniamento no culto, eles pegavam aquela pessoa, levavam para uma salinha e a gente ia orar para expulsar o demônio delas. Foi aí que começou, então, a minha experiência de libertação. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o pastor chegou para mim e disse: olha, você agora foi batizado com fogo. E por muitos anos acreditei que o batismo com o Espírito Santo era a mesma coisa que batismo de fogo. E não é. Diga para o seu vizinho: você sabia que batismo de fogo não é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo? A doutrina dos batismos é muito desconhecida ainda na igreja em nossos dias. Abre sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. No versículo 1 e 2, você encontra os princípios elementares da fé. 6 doutrinas básicas. Aí fala do quê? Arrependimento de obras mortas. Que mais? Fé em Deus. Doutrina dos batismos, no plural. Ressurreição de mortos. Que mais? Imposição de mãos e juízo eterno. Está aí. Pode conferir. Hebreus 6, verso 1 e 2. E é a mais desconhecida de todas essas doutrinas elementares, é a doutrina dos batismos. Isso está no plural. Há uma referência na Bíblia que há diversos tipos de batismos. Por exemplo, eu mencionei 3 aqui: batismo de arrependimento, batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. Se você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, fala acerca de batismo no Espírito de Cristo, para formar um corpo. Quando eu experimento esse batismo? No dia que eu me converto, que eu nasci de novo, o Senhor me inseriu dentro da sua igreja. Alguém se arrependeu, nasceu de novo, recebeu Jesus, automaticamente naquele momento, ele passou a fazer parte do corpo de Cristo. É um batismo. Em Romanos, capítulo 6, 7, fala acerca de batismo na morte de Cristo. A palavra batismo significa inclusão. E batismo na morte de Cristo indica que quando Cristo estava morrendo, estava sendo crucificado, eu estava morrendo juntamente com Ele ali. Porque todos nós somos incluídos em Cristo. E é isso que diz lá em Romanos capítulo 6, capítulo 7, de uma maneira muito forte. O apóstolo Pedro fala de um outro batismo, o batismo da indagação de uma boa consciência para com Deus. E esse batismo é uma avaliação que eu faço acerca de mim mesmo, para ver se eu permaneço realmente na fé, se eu estou perseverando na vida cristã ou não. Chama-se batismo da indagação de uma boa consciência para com Deus.
Em 1 Coríntios diz que o povo de Israel foram batizados em Moisés, foram batizados na nuvem e foram batizados no mar. Cada um deles tem uma tipificação, é uma figura para a nossa vida cristã. Mas no que eu quero me deter nessa noite, é na questão da diferença que há entre batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Pergunta ao seu vizinho: você já foi batizado no Espírito Santo? Responda a ele. Agora pergunta: e com fogo você já foi batizado? O batismo de fogo ativa o poder de Deus que nós recebemos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, foi a manifestação do poder de Deus nas pessoas. E essa palavra poder no original grego é a palavra dunamis. E é de dunamis que vem então a palavra dinamite. Vem a palavra dínamo. Então, quem recebe o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele tem poder dentro dele. É como um dínamo espiritual para destruir as obras do mal, as obras de Satanás. Quem tem o poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, verdadeiramente ele tem dentro de si um poderoso dinamite, ele tem dunamis, poder. Por isso a palavra do Senhor diz aqui, de maneira muito clara, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que diz que os discípulos davam com grande poder testemunho do Evangelho. Veja no capítulo 4. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua, mas todas as coisas eram comuns. Agora preste atenção aqui. Com grande poder, diga isso, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Por que havia grande poder? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Essa palavra aqui, grande poder, no original grego é a palavra megaton. Por exemplo, uma bomba atômica, ela é medida em megatons, mega, algo grande. É de onde vem a palavra megabyte também. Quem mexe com informática sabe muito bem. É algo poderoso. 1000 bytes. Então, os discípulos do Senhor, movidos pelo poder de Deus, por dunamis, eles tinham dentro de si dinamite. Diga ao seu vizinho: se você é batizado no Espírito Santo, você tem poder dentro de você. Você é um dinamite nas mãos do Senhor. Você é verdadeiramente um dínamo que vai produzir força. E eu olho para a igreja, eu vejo pessoas que têm esse grande poder, pessoas batizadas no Espírito Santo. Quantas vezes tem medo de demônios? Porque a mim ensinaram o seguinte, lá em 1978, se você vai orar por alguém e manifesta um demônio, você faz uma de duas coisas: ou você expulsa ou você sai correndo. Não, eu vou expulsar, eu não vou sair correndo. Porque entendi que tinha em mim poder do Espírito Santo. Há crentes que têm vergonha de testificar. Lá na escola, no trabalho, tem gente indo para o inferno, doente, morrendo de câncer. E essa pessoa batizada com o Espírito Santo tem o poder de Deus, mas não tem a ousadia de ir fazer oração para aquela pessoa para ser curada. Não tem ousadia de levar uma palavra de evangelismo.
Há pessoas na igreja que, recebi um dom de cura, veio um profeta, botou a mão na minha cabeça, no momento em que a unção do Espírito Santo estava ali, recebi um dom de cura. Isso faz 20 anos, nunca curou ninguém, nem a dor de barriga do filho. Aonde está o poder para curar? Sabe por quê que esse poder não se manifesta? Porque ele precisa de mais uma coisa. Ele precisa do batismo de fogo. Veja, quando eu sou batizado no Espírito, tenho dinamite. Mas se eu não tiver o fogo, essa dinamite nunca vai explodir. Eu posso ter um estoque, um barracão estocado de dinamite, do tamanho desse salão aqui, do tamanho desse templo. Pode estar estocado aqui toneladas e toneladas de dinamite, mas se eu não tiver fogo para provocar uma explosão com essa dinamite, vai ser só dinamite. Diga ao seu vizinho: se você tem dinamite, poder de Deus na tua vida, mas se você não tem o batismo de fogo, esse dinamite vai estar inativo. É um poder adormecido. E aqui está um grande problema. Por que cristãos batizados no Espírito Santo têm poder de Deus, esse poder não se manifesta? Porque eles não têm fogo. Diga ao seu vizinho: você precisa experimentar nesses dias o fogo de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Ou melhor, capítulo 1. Diz assim, verso 5: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho? Verso 6: outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7: ora, quanto ao anjos, dizes: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, o quê? Labaredas de fogo. Pergunta ao seu vizinho: você é um ministro de Deus? Na nova aliança, todos nós somos ministros. Diga ao seu vizinho: você é um ministro do novo pacto, de uma nova aliança. E como ministro de uma nova aliança, você tem que ser um ministro labareda de fogo. E para ser um ministro labareda de fogo, eu tenho que ter em mim o quê? Fogo. Tenho que ser batizado no fogo. Ou seja, submerso, mergulhado no fogo de Deus. E sabe o que é o fogo de Deus? É o próprio Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Ele é um fogo consumidor. Diga ao seu vizinho: você precisa ser mergulhado, ser batizado em Deus, que é um fogo consumidor. Os grandes ministérios na Bíblia tiveram um chamado de fogo. Quando o Senhor chamou Moisés, como foi o seu chamado? O Senhor se manifesta numa sarça que não se consumia, na forma de fogo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é o lugar santo. E o Senhor se revela, chama Moisés pelo fogo, porque aquela sarça não se consumia. O chamado de Ezequiel, ao lado do rio Quebar, ele cai e visualiza o Senhor, que se manifesta de maneira gloriosa como um fogo. Diz que o Senhor se manifestava ali como um âmbar ardente que não se consumia. Na sua visão, Daniel vê um ancião de dias assentado no trono. E aquele ancião de dias nada mais era que Jesus. E diz a Bíblia que diante dele havia um rio de fogo. Diga isso, rio de fogo. E miríades de anjos ali que o servia.
O fogo sempre está ligado ao serviço, porque diz que eles serviam o Senhor. Não existe serviço a Deus se não ser por fogo. Porque se você não tiver o fogo de Deus, você vai trabalhar na força da carne e não vai produzir. Isaías, antes de ser enviado pelo Senhor, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E ele vê então um serafim, com Atenaz, tiram a besta do altar e purifica os seus lábios. E qual foi a declaração imediata daquele serafim? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, sendo tocado pelo fogo, diz: eis-me aqui a mim, envia-me a mim. Diga ao seu vizinho: para ser enviado, você precisa o fogo de Deus. Você precisa batismo de fogo. Desde que eu aprendi esse princípio, amados, a minha vida não foi mais a mesma. Comecei a entender que eu tenho que ser um ministro labareda de fogo, sim. E o fogo de Deus precisa ser ativado em nós. Nós temos alguns cultos na nossa igreja em Curitiba, que nós chamamos de culto flow, a cada 2 meses, onde vem um tempo de impartição, um tempo de ativação do fogo do Espírito, dos dons espirituais na vida das pessoas, para que eles possam ser úteis. Deus está restaurando na igreja nesses dias uma perfeita visão de evangelismo profético. Pergunte ao seu vizinho: você sabe o que é evangelismo profético? É o nível de evangelismo que acontece fora das 4 paredes, lá nas ruas, no lugar onde você trabalha, na tua barraca lá na feira, dentro do banco onde você vai, na loja onde você vai fazer compra, na escola onde você estuda, jovem. E como acontece esse evangelismo profético ali? De repente, você está lá na fila do supermercado para pagar a tua compra no caixa. Chega alguém ali que não conhece o Senhor, porém o fogo do Espírito está ativado na tua vida, os dons espirituais estão funcionando. O Senhor vem te dar uma revelação, uma palavra de conhecimento. Essa pessoa que está aqui, ela tem um problema de úlcera nervosa que está consumindo o seu estômago. E você tem convicção de que o Senhor realmente falou aquilo com você. Você vai na direção dela e diz: olha, você tem uma úlcera aí no teu estômago, não é verdade? Sim, mas quem te falou? Como é que você soube isso? Aí chega um momento que você diz: eu sirvo a Deus, e o Espírito Santo está sobre mim, e o Espírito Santo me deu uma visão do teu estômago com essa úlcera. Eu posso orar por você? Ora, aquela pessoa é curada, acaba ganhando ela para Jesus. E Deus quer restaurar esse nível de evangelismo na igreja hoje, gente. Nós incentivamos o nosso povo da igreja para que se deixe ser usados pelo Senhor lá fora. Eu estava pregando numa igreja anglicana, mais ou menos 60 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Uma igreja com quase 100 anos, uma igreja bem histórica, mas no entanto, uma igreja que, apesar de ser uma igreja histórica anglicana, move nos dons do Espírito. Eu tenho tido uma experiência muito interessante. Eu prego em tudo que tipo de igreja. Minha paróquia é o mundo. Tem horas que eu estou na igreja extremamente pentecostal, outros momentos numa igreja histórica, em alguns momentos numa igreja pós-denominacional. E é interessante, muitas vezes eu vou pregar numa igreja pentecostal clássica. Aquele culto é uma geladeira, gente. Parece que é ali uma atmosfera de morte, o Espírito Santo não move. Aí de repente eu estou numa igreja histórica pregando, onde mais da metade são batizadas no Espírito Santo.
onde a gente ministra uma palavra, faz oração, pessoas são cheias do Espírito Santo. É uma igreja histórica. E essa igreja, então, nessa cidade de Luton, eles têm uma experiência de evangelismo profético. Em algumas datas do ano, apesar de ser uma igreja tradicional, o Espírito Santo move ela. Eles pegam a equipe, vão lá para a praça principal da cidade. E aí começa a chegar pessoas doentes, enfermas, até aleijadas. E eles vão e oram para que haja cura. E sabe o que acontece? Aquelas pessoas são curadas. Eu aprendi algo, gente. Você quer ver o mover de cura, o fogo de Deus se manifestando, curando pessoas? Pegue sobre isso. Creia naquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho sido impactado por alguns evangelistas, Carlos Anacondia, por exemplo, Guilherme Maldonado, nos Estados Unidos. Nós fomos na igreja dele, no Rei Jesus, a maior igreja de fala hispana. Eu vi milagres acontecendo ali instantaneamente. Porém, essas pessoas, elas ensinam o seguinte: curas, milagres, sinais está disponível para todos os cristãos. Basta que ele simplesmente pegue e ore sobre isso. E como esse irmão começou o seu ministério, Maldonado? Nas ruas, pregando sobre cura. Nas primeiras vezes, ninguém foi curado. Ele não desistiu, continuou pregando. Hoje, nas suas cruzadas, são milhares de pessoas que são curadas de uma maneira poderosa. Com Carlos Anacondia, estive 2 vezes. Esse irmão foi batizado com o batismo de fogo. E ele não se convenceu, porque ele lia na Bíblia acerca dos sinais, das curas, os milagres. Os discípulos com grande poder, dando testemunho de Jesus. E ele era diácono de uma igreja lá em Quilmes, na Argentina. E ele chegou para o pastor e disse: pastor, quando os milagres vão começar a acontecer aqui na igreja? Aquilo que está escrito na Bíblia, quando vai acontecer? Ele disse: ah, não, isso foi para aquele tempo, isso não acontece mais. Ah, não convenceu aquele irmão. Disse: não, isso não me convence. Pegou a sua Bíblia num dia de domingo, foi no hospital da cidade, foi lá numa enfermaria, estava cheio de doentes, uns 15 doentes lá dentro. E disse: olha, eu vim aqui para orar por vocês, e vocês vão ser curados. E falou com convicção. E começou depois de um a um. De todos que estavam ali, somente uma menina não quis receber oração. Os outros todos receberam oração. Naquela tarde todos foram curados. E a menina, quando viu isso, pediu: olha, ore por mim também agora. E foi curada também. Começou o ministério de cura dele, colocando em ação o que? O poder que ele havia recebido. Veio o batismo de fogo, ativou o poder de Deus que ele havia recebido. E o poder de Deus só é ativado quando vem o fogo de Deus. Você pode ter muito dinamite, mas se não tiver o fogo do Espírito, não vai explodir, não vai haver explosão. Existe uma igreja nos Estados Unidos, ela é muito forte, a igreja Vineyard. E essa igreja, ela foi fundada por um irmão. Esse irmão, ele antes de se converter, ele foi um roqueiro da pesada. Era um cantor de rock. E aí ele teve uma conversão maravilhosa com o Senhor. E estava numa igreja histórica. E um dia ele chegou então ao seu pastor e disse assim: pastor, quando é que a coisa vai começar a acontecer? Eu falei: mas que coisa? Os sinais, os milagres que está na Bíblia. Eu vejo o Novo Testamento, está cheio de milagres, e diz ali que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Aí o pastor disse, não, isso foi para aquela época, isso não acontece mais. Mas ele não se convenceu. Continuou orando. Continuou orando. De repente, ele começou a ter umas visões estranhas. Ele ia orar, de repente vinha uma visão de mulheres com o seio de fora. E ele começou a repreender o diabo. O sangue de Jesus tem poder. Achava que era de Satanás. Até que veio um profeta, foi orar com ele. E quando orava, deu uma palavra profética para ele. Deus está levantando você. E você vai ter um ministério para curar mulheres cancerosas. E especialmente câncer de mamas. E o Senhor está chamando ele, dando a visão. E derramou unção sobre esse irmão. Ele já partiu para a glória, mas foi o fundador da igreja Vineyard. Quantas mulheres cancerosas foram curadas pela oração dele? Ativou o fogo de Deus na vida dele. Quem sabe você tem um chamado de Deus, já recebeu o dom de cura, nunca curou ninguém. Deus derramou sobre você uma unção completamente profética, porém você nunca liberou nada profético na direção de alguém. Quem sabe um chamado para operar milagres extraordinários, não aconteceu nenhum milagre até hoje. Sabe por quê? Porque falta você uma coisa: o impacto do fogo de Deus. Você precisa ser batizado com fogo, para ativar esse poder em tua vida. E Deus tem dado a nós uma responsabilidade de ir a muitas nações, para ministrar batismo com fogo sobre as pessoas. E isso começou a acontecer principalmente na África. Porque nós fomos pregar em lugares na África, em Moçambique, onde muitas pessoas estavam atadas por espíritos malignos. Pessoas precisando de libertação. Só que não era assim grupo pequeno como isso aqui, eram multidões de pessoas. E como faríamos então para orar por cada um daquelas pessoas que estavam debaixo de influência maligna? Talvez ficaríamos 7, 8 horas, 9 horas orando com elas, porque é muita gente. O Espírito Santo deu a mim uma estratégia: ministrar a libertação por fogo. E deu a mim um princípio muito importante, lá no livro de Atos. E eu tenho usado isso aqui como princípio, como experiência, para ministrar a libertação em alguns lugares. Porém, ministrar a libertação através do fogo. Acontece algo na ilha de Malta. Veja lá em Atos capítulo 28. Naquele naufrágio, Paulo foi parar numa ilha, na ilha de Malta. Diz assim, verso 1. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. E os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam a fogueira. Diga isso, acenderam a fogueira. E nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. E quando os indígenas viram o réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar-se ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que ele era um Deus.
E o que aconteceu ali na ilha de Malta foi um evangelismo tremendo. E até um evangelismo profético. Porque um parente de Públio foi curado de problema sério de desinteria. Aquela ilha foi evangelizada, mas veja um detalhe. Quando acenderam a fogueira, manifestou a serpente. Porque o fogo colocou a serpente à exposição. Então eu aprendi o seguinte na África: ministre libertação por fogo, chame a presença do fogo diante de toda aquela multidão, e as obras ocultas de Satanás serão expostas diante do fogo de Deus. É o que acontece. Demônios começam a manifestar aqui, lá, acolá, e sem precisar ir e orar e ministrar essas pessoas, esses espíritos malignos vão saindo. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus está ali. Diga ao seu vizinho: onde há fogo de Deus, as trevas não têm lugar. Você precisa, nesses dias, estamos vivendo um tempo de colheita na casa de Deus. Deus quer aumentar o número dos salvos. É tempo de diminuir o inferno e povoar o céu. Mas para sermos evangelistas eficazes, ganhadores de alma, nós precisamos desse batismo. O batismo de fogo. Não basta simplesmente você ser cheio do Espírito Santo. Não basta simplesmente você ter dinamite. Porque se você não tiver o fogo, você pode ter uma reserva, um estoque de dinamite do tamanho desse salão aqui, mas não tem explosão nenhuma. Vai ser eficaz. Eu fico vendo as estradas sendo construídas, tem aquelas montanhas altas. Quando é disparado, detonado um dinamite, aquelas montanhas são esmiuçadas rapidamente, por causa do poder, o fogo que há naquele dinamite. Você precisa, nesses dias, ser batizado com fogo. E diz João Batista: depois de mim virá aquele mais poderoso, Jesus, o qual vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nessa noite mesmo você pode ser marcado tremendamente. Os apóstolos têm uma função muito importante, porque os apóstolos, eles impartem ousadia, eles repartem dons, despertam ministérios. Você pode pegar Romanos capítulo 1, Paulo diz que iria então até Roma para fazer o quê? Para comunicar alguns dons espirituais àqueles irmãos. É uma função apostólica. Ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: despertes o dom que é em ti, o qual te foi dado com a imposição das minhas mãos. Um ministério evangelístico tremendo, mas estava adormecido. Precisava ser despertado, precisava ser ativado. E são dias em que muitos dons da igreja precisam ser ativados. Muita unção que está ali, ela precisa ser ativada para funcionar. Diga ao seu vizinho: não adianta você receber unção se essa unção não funcionar. A palavra diz de maneira clara em Atos que Jesus foi cheio do Espírito Santo, e ele andou fazendo o bem em todos os lugares. Fazendo o quê? Curando os enfermos e libertando aqueles que eram oprimidos pelo diabo. A unção tem exatamente uma aplicação. Alguém é ungido para. Isaías 61, verso 1 fala da unção messiânica que estava sobre Jesus, que está sobre a igreja hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para. Diga isso: o Senhor me ungiu para alguma coisa. Não é para você simplesmente ficar se deleitando, vendo anjo voando aqui, anjo voando lá. Isso é muito bom, é maravilhoso,
Mas o fogo de Deus é para que você seja útil, para que você sirva. Veja algo aqui no livro de Daniel. Daniel lhe deu visão tão tremenda. Ele vê um ancião de dias. Capítulo 7, verso 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. E o seu trono era de chamas de fogo. Diga isso, o trono de Deus era de chamas de fogo. E as rodas do trono eram do quê? De fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. E milhares o serviam. E miríades assistiam diante dele. E assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Então me chama a atenção, havia um rio de fogo, que saía de diante dele. E milhares o serviam. Diga ao seu vizinho, o fogo de Deus é para você ser útil, é para você servir, não é para deleite pessoal. Pois o Senhor fala com Isaías e diz que o enviaria justamente quando ele viu o fogo da glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vou pedir ao Ministério do Louvor que venha. Vamos levantar uma adoração aqui nesse momento. E teremos um momento de ativação. Talvez você foi batizado já no Espírito Santo, porém, esse poder nunca se manifestou em tua vida. Você recebeu dons de cura, recebeu dons de palavra de conhecimento, revelação, nunca entrou em funcionamento. O tempo é para agora, é para hoje, não é para amanhã. Nós somos obreiros da 10ª hora, da hora final. Isso aí é a grande colheita. Sansão foi levantado para colocar fogo na seara dos filisteus. E Deus deu uma estratégia. Pegue 2 raposas, amarra a cauda de uma na outra, incendeie essas raposas e mande lá para a seara dos filisteus, para que pegue fogo e seja destruído. E é um tempo de destruirmos as obras de Satanás na seara dos nossos inimigos. E sabe qual o princípio que Deus vai usar? É o mesmo. Vai incendiar pessoas, jovens, adolescentes, que serão enviados para queimar as obras das trevas. Tenho a plena convicção, amados, há algo que Deus quer fazer nesses dias, usando jovens adolescentes. E no nosso ministério nós damos muita ênfase a isso. Joel capítulo 2, verso 28 a 32, diz de maneira muito clara que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a faixa etária. E ali diz que os mais velhos anciões teriam o quê? Sonhos. E os jovens teriam visões.
a paz da igreja que tiveram sonhos e nunca conseguiram concretizar. Mas a próxima geração recebe a visão daquele sonho e coloca adiante. Eu tenho muita palavra de Deus para a minha vida. Muitos sonhos que não foram realizados ainda. E talvez vão morrer sem que seja realizado. Mas a minha descendência, o meu filho que vem depois de mim, esse sonho gerou neles uma visão e ele vai levar adiante. E eu sempre digo, você irá mais longe. Se eu fui para 30 e poucas nações, você vai para 60. Você vai para mais longe. Se ministrei em uma certa área com sucesso, com êxito, você ultrapassará. Aquilo que eu sonhei vai ser visão para você. A vida de Deus está vindo nesses dias sobre os jovens. Você lembra quando Ananias e Safira foram tratados de maneira severa pelo Senhor, lá no capítulo 5 de Atos? Quem removeu os corpos mortos da igreja? Você já leu lá, já parou para ver quem que tirou? Quem tirou os mortos dali, daquela igreja, daquele local? Quem removeu Ananias e Safira? Diz a Bíblia que os jovens tiraram os mortos daquele lugar. E isso é profético, é aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Usando os jovens, eu vejo os jovens aqui nessa noite que precisam ser incendiados, sim, pelo fogo de Deus. E é uma noite de ativação. Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar em seguida, depois por ativação aqui nesse lugar nessa noite. Jamais imaginaria que terminaríamos assim esse seminário. O que eu ia pegar o negócio é sobre libertação, desonra os pais, mas estava sentado ali e falei para minha esposa, hoje é noite de ministrar batismo de fogo aqui nesse lugar. O Senhor trabalhou durante esse seminário com a tua alma de maneira profunda, e agora Ele quer derramar um óleo sobre a tua vida, quer derramar um fogo sobre você. Levante as tuas mãos e vamos começar a adorar o Senhor agora. Aleluia, em nome de Jesus. Ora, enquanto adoramos, se você quer ser tocado pelo fogo de Deus, vai saindo do seu lugar e vem à frente aqui. Hoje é noite de ativação. O fogo vai ser ativado em ti. E essa é uma promessa para todos que estão aqui. Não é para alguns, para com Deus. Não há acepção de pessoas. Eu mergulho, aleluia, na chama ardente. Que a glória do Senhor venha sobre vocês. É como fogo líquido nessa noite. Porque Daniel, ele viu um rio de fogo. Rio de fogo. Fogo sobre essas vidas. Fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo, fogo. Mas vem ora baixa, cara, baixar, bacana, baixar. Aleluia. Fogo, fogo, fogo. Mas peço que a presença aumente. E se eu passar aqui nessa noite, em nome de Jesus. A unção aqui, a unção espiritual aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu entrarei hoje no santo. Vai, caramba, não. Você vai viver.
estava inseguro, tinha um chamado para profetizar, mas no momento de tanta insegurança, de repente ele teve uma experiência, e diz assim: dentro de mim acendeu um fogo, e eu ouvi a voz daquele que me dizia: eis que na tua boca pus as minhas palavras, vai e profetiza a esse povo. Profeta de fogo, o Senhor vai dar um sinal para muitos aqui nessa noite, um sinal comprovando a aliança que Ele tem com você, um sinal comprovando o teu chamado, a medida de poder que Ele deu a você. Apostolicamente eu não tenho como sair daqui e botar a mão na cabeça de cada um, não é necessário, porque há um dossel de glória sobre nós. E eu quero declarar algo profético nessa noite aqui. Eu vou contar até 5, e quando eu mencionar 5, alguns receberão impactos aqui. Quem sabe um calor na tua mão, quem sabe, como aconteceu com Jeremias, algo fazendo com que teus ossos estremeçam. Quem sabe uma alegria muito grande e uma unção de alegria vindo sobre você. Alguma coisa vai acontecer. Quem sabe você será cheio de vinho novo, embriagado pelo vinho do Espírito Santo. 5 é o número da graça. 5 ingredientes no óleo da unção, 5 colunas sustentando a entrada do tabernáculo de Moisés, 5 virgens prudentes que tinham óleo na sua lamparina, 5 pedrinhas lisas no alforje de Davi, e com uma delas derrubou o gigante. Porém, Golias tinha 4 irmãos gigantes, uma pedrinha para cada um dos gigantes. E esse ano de 2025 é o ano da multiplicação da graça de Deus. Pedrinhas, elementos insignificantes, mas nas mãos de Deus, algo poderoso para demolir fortalezas, para derrubar os gigantes. E Deus pode usar coisas pequenas na tua vida para colocar por terra grandes desafios, para derrubar grandes barreiras. Bastou 5 peixinhos, ou melhor, 5 pãezinhos, para que viesse o poder multiplicador e alimentar uma multidão. Porque ainda que seja pouco, quando vem o poder multiplicador de Deus, sempre haverá mais. Porque 5 é o número da graça. 5 ministérios na casa de Deus sendo ativados nesses dias. Então 5 é o número da graça. E eu vou contar até 5. Quando eu mencionar 5, alguns de vocês terão um impacto extraordinário aqui nessa noite. Algo vai acontecer em tuas mãos, em teu corpo. Ao contar 5, abre a tua boca e libere uma linguagem espiritual. Libere as línguas do Espírito. 1, 2, 3, 4, 5. Receba aí algo agora, em nome de
Aleluia. Aleluia. Alguns de vós aqui, ouça isso, serão acordados nas madrugadas. E quando isso acontecer, não tente dormir de novo. O Espírito Santo vai insistir com você em alguns dias te acordando. Isso vai trazer sobre você, sobre alguns, um peso de oração, de intercessão. Sobre outros, um peso de adoração. E nesse momento, os seus olhos espirituais serão abertos. E Deus vai começar a mostrar algo para você. A unção dos vigias está sendo ativada aqui hoje. Começarás a ter visões que nunca teve antes. Olhos espirituais que vêm. Teus sentidos espirituais são exercitados nessa noite. Alguns de vocês chegarão em alguns lugares somente pelo cheiro, o odor naquele lugar. Vocês já vão discernir se aquele ambiente está cheio da glória de Deus ou se é a presença demoníaca. O teu olfato espiritual vai funcionar. Deus vai usar a boca de alguns aqui, porque você vai olhar para alguém e de repente você vai colocar nos seus lábios palavras para liberar na direção daquela vida. E é justamente o que ela está precisando ouvir. Ouvidos espirituais estão sendo abertos hoje, para que você ouça nitidamente a voz do Senhor com ouvidos espirituais. Há um vinho novo vindo aqui. Jesus foi ungido com óleo da alegria, mais que os seus companheiros, porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Existe a unção da alegria. Isaac significa riso. Essa unção veio sobre ele. Que venha a unção da alegria sobre o teu coração. O Senhor remove toda a tristeza hoje e traz alegria. Alguns têm sentido fracos. O Senhor traz uma unção de fortaleza sobre a tua vida hoje. Salmo 92:10. Fui ungido com óleo novo, a minha força é revigorada como do boi selvagem. Sabe o que me impulsiona a pregar horas e horas sem me cansar? É a unção do boi selvagem. E alguns aqui, obreiros, estão se sentindo meio enfraquecidos. Eu quero declarar sobre você nessa noite a unção do boi selvagem. Força do Senhor sobre você. Aleluia. Mais força, mais vigor, mais força, mais vigor, mais força, mais vigor. O Senhor renova as tuas forças hoje, como a águia, e você levanta a mão como a águia. Aleluia. Aleluia. Cheira barabassara bacandere bequetecide bacai. Ralabarobo socorro quando chorou bocorá mamá. Santo,
Santo é o Senhor. Então vem, Fogo sobre esses monstros aqui. Fogo sobre os filhos. Fogo do alto. Sim. Fogo, fogo. Mais fogo sobre essas vidas. Esse organismo, toda a planta que o Senhor não plantou seja arrancado. Todo o mal desse organismo nós amaldiçoamos nessa noite e declaramos a bênção do Senhor. Oh, todo foco de tumor venha secar, Pai. Nós caímos nos teus milagres, caímos, Senhor, naquilo que tu podes fazer, e nós declaramos plena cura e libertação sobre essa vida. Que ele seja surpreendido pelo Senhor e haja um retrocesso em todo esse tratamento que ele está fazendo, Pai. Venha secar. Declaramos, Senhor, que todo tumor seja secado em nome de Jesus, seja seco, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós caímos. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Derrama o teu Espírito. Vem, vem. Aleluia. Oh, vem, vem. Como prometeste. Oh, vem. Então vem. Como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, Ele Oh, meu Deus, obrigado, Senhor.
Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor escolheu a maneira, Pai. O Senhor escolheu a forma para nós hoje de encerrarmos esse seminário. O Teu Espírito nos enchendo, nos capacitando. Capacita, Espírito Santo. Capacita, capacita. Obrigado, Jesus. Aleluias. Queremos terminar, Senhor, esse momento. Estamos à direção do Teu Espírito Santo. Aleluias. Quero chamar a Andresa. Quero chamar a Claudiane. Vamos orar. As duas que estão. A Andresa que está sendo enviada, vai estar sendo enviada agora para o campo missionário. E a Claudiane que vai mudar de campo. A Vitória também. Quero chamar a pastora Delcione e a pastora Fernanda para cobrir a vida da Andresa, de amor, de cuidado, de atenção nesse momento e abençoá-la, liberar ela para essa missão. Quero pedir ao pastor Alex para continuar ainda aqui na pastora Aline, se estiver aqui por perto. Continuar orando aqui pela Claudiane e a Vitória, que foram enviadas aqui no Tapanã. Vocês aí estendam as mãos para esse altar. A decisão delas é uma decisão importantíssima de continuar caminhando com o Senhor. Agora numa nova experiência, Andresa, numa nova experiência no campo missionário. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te treina, é o Senhor que te chama. E ali o Senhor te levará a dar muitos frutos. Declara um ventre fértil, coração apaixonado pelo Evangelho, por Jesus e por vidas. Em nome de Jesus, nós abençoamos Catepila, que vai receber a vida da Andresa ali. Prepara aquele ambiente, Senhor. Prepara todas as coisas em todas as áreas. Na área financeira. Meu Deus, sela um coração desbravador, cheio de fé e confiança. Que ao abrir da sua boca, Senhor, os sinais aconteçam ali. Vidas sejam curadas, vidas sejam restauradas. Meu Deus, que ela leve pessoas à tua presença, de conhecer e a temer o teu nome. O Senhor prepare o seu futuro ali, Senhor. O Senhor dê continuidade ao chamado da Andresa. Meu Deus, a partir agora de uma nova fase, de um novo ciclo, de um novo momento, Senhor, de um novo tempo que o Senhor preparou para o seu coração, uma nova estação. Todo rompimento vindo do céu, todo rompimento vindo da parte do Senhor. Eu te abençoo para prosperar, Andresa, para crescer naquele lugar, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, sem olhar para trás, sem murmuração, mas sempre olhando para frente, confiando num Deus que te chamou, te capacitou e Ele vai te sustentar em tudo que tu precisares. Em nome de Jesus eu te abençoo para esse novo tempo, para esse novo momento. Em nome de Jesus. Aleluias. Nós te abençoamos, Claudiane, para o horizonte. A palavra em si já é muito forte. Novos horizontes, um novo tempo, um novo momento, uma nova fase, um novo ciclo.
O Senhor te capacita para naquele lugar você frutificar. Frutificar. O Senhor ali vai completar obras na tua vida. Ele vai te abençoar de uma forma extraordinária. O Senhor é quem cuida dos teus sentimentos. O Senhor é quem guarda o teu coração. E o teu futuro está nas mãos dEle. Ele cuida de tudo. Meu Deus, prepara o horizonte para receber a vida da Claudiane. Ela tem entregado a sua vida desde o primeiro momento que te conheceu. Nada foi obstáculo. Renunciou a emprego, renunciou a estar no meio da sua família, renunciou ao conforto familiar, entregou os seus caminhos ao Senhor para viver na tua presença. Que nessa mudança o Senhor possa trabalhar o seu coração e que haja velocidade em seus pés, que haja um cântico novo, uma unção de alegria sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre todo o teu ser. Nós te abençoamos para prosperar, para frutificar em nome de Jesus. Sobre a tua vida, vitória, um novo tempo ali. Horizonte te aguarda, como aluna da base missionária, aquela que vai estar ali recebendo e aprendendo os passos que precisam ser dados para construir uma história de amor que Deus já te chamou para viver. Amor pelas almas, pela vida, pelas vidas. E o Senhor abre a tua mente, os seus ouvidos espirituais, para que você possa aprender e não olhar para trás. Que a cura do Senhor esteja sobre a tua vida. E esse ciclo da tua vida é fechado e abre-se um novo ciclo. E nesse ciclo a glória do Senhor se manifestará de uma forma ainda mais poderosa. Assim nós abençoamos a tua vida, Vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Quero chamar o apóstolo e a sua esposa, a pastora Rocio, para nós abençoar a vida de vocês, para a viagem. Amém. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós recebemos do apóstolo, tinha muito mais coisa. Nós tivemos um mini seminário, mas nós ainda vamos ter oportunidade de ter algo mais expressivo ainda nesse sentido. O apóstolo Levi, a permissão dele, tem 65 anos. E ele nos falou algo interessante, que ele age na força do boi selvagem. A pastora Rocio, ela tem 69. Eu dei para ela muito menos. E eles são cheios de vigor, são cheios de alegria. Eles não contam miséria, não contam tristeza, não falam das dificuldades. Hoje ela contou a experiência dela em família, dentro da administração. E eles têm andado nesse Brasil e fora do Brasil. Mais de 32 nações já os receberam. E Belém do Pará teve o privilégio de ter eles aqui outras vezes, mas agora conosco. E nossa igreja, quero dizer, não será a mesma. Depois de tudo isso que nós experimentamos, não será a mesma. Nós vamos prosseguir nessa força, nessa dinâmica do Espírito, nesse poder. E nós agora como igreja também vamos abençoar a vida do apóstolo, a vida da pastora Rocio. Esse casal especial, cheio de simplicidade, cheio de amor, de atenção. Uma bênção para a nossa vida. Queria chamar o pastor Gilson aqui também, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos. Nós te louvamos, Deus, pela vida do teu filho, pela história de vida, Senhor, que ele tem, pela experiência, por aquilo que o Senhor concedeu a ele, o privilégio
de poder contemplar vidas sendo libertas, sendo curadas, saradas, por essa unção que está sobre eles, e também de contemplar vidas sendo cheias do Espírito Santo. Nós só temos a te agradecer, Pai, pela vida desse casal. A pastora Rucil, que um dia experimentou a dor de uma família disfuncional, de um lar cheio de angústia e de tristeza, que em pouca idade deixou a sua casa para ter experiências muito profundas na sua vida. Mas o Senhor, por causa do plano que o Senhor tinha para a sua vida, o Senhor a chamou, e o Senhor fez com que ela se tornasse essa mulher de Deus que ela é hoje, acolhedora, consoladora, e leva transformação para outras vidas. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos abençoar esse casal que serve o reino, que abençoam vidas, que eles sejam abençoados, que eles possam ter um percurso de volta para casa cheio de tranquilidade, cheio de paz. Em tudo eles sejam, meu Deus, durante esse trajeto de volta, abençoados. Que eles continuem nessa força ao retornar para dentro da sua família. Que eles possam ver todos os dias a alegria dos seus filhos e dos seus netos, até que Ele venha. Nós oramos, Pai, e os abençoamos com as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Olha, a cestinha aí para a pastora Rucil. Amém, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só podemos dizer para vocês obrigado. Parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Mas o Espírito de Deus está em nós e Ele se identifica, testifica, né? Glória a Deus. Amados, agora levante as suas mãos aí para o céu. Receba a bênção do Senhor. Você que esteve no primeiro dia recebendo libertação sobre a bastardia. Você que esteve no segundo dia recebendo libertação sobre a rejeição. Você que hoje de manhã nós tivemos uma palavra extremamente poderosa sobre paternidade. Você que recebeu. Você que veio já tarde, à noite. Eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Cura, restauração, liberdade de espírito. Vocês possam sair daqui, dar continuidade àquilo que receberam. E que todos nós possamos sair daqui no Espírito e no fogo do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do Ministério MVP uma explosão de crescimento, de poder, de unção, de unidade, de conversões genuínas, poderosas. Assim eu abençoo teus filhos, Pai. Ao retorno para os lares, embaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Em nome e para a glória de Jesus. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Escute, você que quiser adquirir um livro, algum dos materiais do apóstolo, ele está lá. Você ainda pode abençoá-los com esse material, adquirindo e abençoando a vida de alguém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, não vamos deixar a palavra de Deus na beira do caminho. Amém. Ressuscita.